Vamos Gente, olha fechar. só. Sejam todos muito bem-vindos, né? Quem está chegando hoje pela primeira vez. Eu sou a Verusca Savoldelli. E aí, Eu sou a temos Larissa, hoje a Larissa, não é a a Marília? Larissa Barradas, que não é a Marília, hoje não é a Marília, já é a Lari. Tá aí com o Abraço Forte, né? Abracoforte.mama. E depois a gente vai explicar, vai falar até um pouquinho também sobre o Abraço Forte, o que é o Abraço Forte, né? E nós somos as terapeutas ocupacionais e terapeutas da mão, da Amato. Nós ensinamos outros terapeutas a confeccionar órteses e a se tornar referência na sua região. Então, não é só confecção de órteses. Então, tem aí algumas outras estratégias que a gente ensina. E hoje a gente vai falar de uma delas, né? Que é também como que os nossos pacientes podem nos conhecer. Ontem nós tivemos uma live aqui com a Marília e a gente falou bastante dessa questão da comunicação, né? De como a gente se comunicar com os nossos prescritores e tal. E hoje a gente vai trazer um pouquinho também de como a gente pode, uma outra forma de se comunicar com, dessa vez, principalmente com os nossos pacientes, mas também entra aí a mesma forma de se apresentar para os nossos prescritores. É uma outra abordagem, tá? Então, muitos terapeutas ainda se atrapalham na hora de começar a divulgar o seu trabalho, tanto para os prescritores, né, como para os seus próprios pacientes. E tem ainda uma boa parcela dos colegas terapeutas que ainda não sabem ou não gostam ou tem vergonha de se expor, né? Então, isso a gente sabe que não é fácil para ninguém. Uma vez que você começa, não tem jeito. E é um caminho sem volta, né? Mas é que é muito legal, muito Não é só gostoso. que estou aqui, né? Tipo, fazer uma live, fazer vídeo, colocar a cara no celular. Na realidade, é se expor escrevendo sobre a sua prática, escrevendo sobre o que você sabe. Então, isso expõe muito também, né? Sim. Gera uma tensão muito grande. Mas além do que, né, a gente falou ontem, existe uma boa forma, uma outra forma de se chegar a esses encaminhadores e os pacientes, que é criando conteúdo. E pensando em criação de conteúdo, a gente vai falar hoje sobre a criação de conteúdo digital, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Como é que a gente faz isso? Aí a Letícia comenta aí, ó, muito difícil esse processo, haja coragem, mas aos poucos vai. É assim mesmo, antes a gente tremia, agora a gente escreve... O primeiro fica péssimo, o vídeo vai daquele jeito mesmo, mas depois vai melhorando. Vai melhorando. Olha, antigamente que eu digo assim, há poucos meses atrás, para escrever, a gente fazia uma live por semana e era um parto. Era um parto. Era uma tensão. Era uma tensão. Morria de medo. A primeira foi que aos trancos e barrancos, mas foi. E agora a gente escreve o conteúdo da live faltando meia hora antes, né? Escreve conteúdo, escreve os tópicos, né? Pra gente poder guiar o roteirinho, assim, uns 15 minutos, meia hora antes. Então, vai ficando mais fácil. Vai ficando mais fácil porque cada vez que você vai praticando mais, vai ficando melhor. Mas existe aí algumas estratégias para isso. Não vamos falar só dessa questão das lives, tá? A live é uma parte só daquilo que você pode fazer. Mas tem outras coisas que são bem importantes antes da live, né? De se definir antes mesmo da live. E tem esse jeito certo, né? Uma delas é você se aprofundar um pouco mais sobre algumas técnicas de comunicação em marketing, né? Tem muita coisa boa, gratuita, né? Que pode te ajudar a começar, né? Tem muita coisa, inclusive a Mulher Plural, que é a Jennifer, que é terapeuta ocupacional, agora ela trabalha com marketing digital, ela dá muito conteúdo de graça e ensinando justamente a fazer todo o marketing, né? Ensinando os passos que tem que ser feito. É uma área de estudo muito, muito, muito grande, mas dá para aprender tudo online, né? A gente começou, assim, autodidata, total, né? Total. A gente começou há uns 3, 4 anos atrás, totalmente autodidata. Mas quando a gente começou mesmo, tô aqui de joelho, em cima da cadeira. Quando a gente começou mesmo, de verdade,
que foi em 2018, aí sim a gente já começou a fazer mais focado no marketing digital, mas ainda assim não foi fácil, porque como a maioria, eu acho que agora está começando também a fazer isso, a tentar divulgar seu trabalho na internet, a gente cometeu aí algumas falhas, né? A gente no início, quando a gente começou, a gente tinha o objetivo, como maioria, de alavancar o consultório, de ter mais pacientes. Mas no início a gente começou a atrair a forma que a gente escrevia, a forma que a gente tentava divulgar o nosso trabalho, atrair um público totalmente diferente do que aquilo que a gente pretendia, né? A gente acabava comunicando muito mais com outros profissionais, né, com colegas, né? Então, do que realmente com pacientes, que era o que a gente queria naquele período, né? Mesmo porque naquele período a gente falava com todo mundo, com todos os pacientes. A gente falava a gente dava conteúdo de prescrição de cadeira de rodas, a gente falava de paciente neurológico, falava de paciente ortopédico. Então a gente abrangia tudo. Então o que a gente atraía pra gente? Terapeuta, né? E aí a gente fala, não quero esse terapeuta aqui não, sai daqui, queria mesmo era paciente. Só tinha um colega profissional. Mas tudo bem, porque hoje o nosso público é esse, né? Hoje a gente atrai profissionais, porque para o que a gente está fazendo hoje, isso faz sentido. Mas a gente também, hoje a gente até gostaria de, e até por isso a Lari entrou com a Abraço Forte, para mostrar que a gente também tem ali uma outra vertente que a gente fala com o nosso público paciente, né? Explica um pouquinho, Lari, do que é o Abraço Forte. Dei uma travada aqui. Gente, não sei se vocês estão ouvindo, mas desculpa aí o choro da Nenê. O Abraço Forte ele na realidade foi ele que instigou mais a gente a fazer a estudar marketing digital, né? Sim. Porque depois que eu passei por um câncer de mama, pelo todos os tratamentos, eu senti a quantidade de sequela que tem. De sequela que a gente tem que lidar com ela pro resto da vida nas nossas atividades diárias. E que a reabilitação nessa área são raríssimos os médicos que encaminham para reabilitação, são raríssimos os pacientes que fazem a reabilitação. Muitos pacientes do SUS, eles nem falam que precisa reabilitar, nem falam que pode, muito provável de desenvolvimento de linfedema e diversos outros problemas, né? Então, o Abraço Forte começou falando, é uma área bacana, como a gente, como terapeuta de mão. Na terapia da mão, a gente não é muito ortopédico, né? Mas o tratamento de membro superior isso, dá na mesma. A gente precisa de amplitude de movimento, a gente precisa cuidar para não desenvolver linfedema. Então, ali, eu tinha que falar eu queria chegar nos pacientes, eu quero chegar nas pacientes, né? Com pessoas que estão passando pelo câncer. Então, eu falo não só de conteúdo de reabilitação, mas eu falo de conteúdos sentimentais, o que é ter um câncer, né? Como é passar por isso, porque isso tudo atinge a minha persona. E são pessoas como eu. Eu sou uma persona minha no Abraço Forte, entendeu? Então, ajuda, facilita bastante. Exatamente. Daqui a pouco nós vamos falar os passos passo a passo, né? Do que precisa, aí vai ser muito mais claro, porque na realidade é o que a gente precisa imaginar o que as pessoas querem ouvir, né? Querem ler. Exatamente. Aqui na Amato, a gente tem, o que a gente está falando, né? A gente tem dois públicos, né? Só que a gente trabalha em perfis diferentes. O perfil da Amato, a gente conversa e a gente fala com profissionais, e no perfil da Abraço Forte, a gente conversa, a gente fala com o paciente, né? Com pessoas que passaram pela mesma dificuldade que a Lari passa, mas a gente fala isso também de uma forma também profissional. Então ali você vê um pouquinho a diferença de como que é essa parte da comunicação, né? Que o mais importante, porque o que a gente vê muito terapeuta, muito profissional cometendo os mesmos erros que a gente cometeu logo lá no início. Tendo a ideia de atingir paciente, mas ao mesmo tempo falando com quem? Com um profissional. E falei, gente, quem fala tudo, quem fala com um monte de gente, ou quem não fala nada, né? Então,
saber diferenciar isso muito bem facilita demais com que você atinja as pessoas certas, aquela que você realmente definiu como sendo o seu público. Bom, e eu acho que para isso você... É isso, né, Vê? Porque assim, você pensa assim, que o seu conteúdo é um produto. Aí você tem um monte de seguidor, mas as pessoas estão ali na sua loja, mas não se interessam por nada que você está falando. Não faz sentido, entendeu? Então, tudo que você fala precisa atingir aquela sua persona de alguma maneira. Porque se você fala de tudo, aí você vai ter gente que gosta de um post, mas não gosta de outro, então você abaixa muito seu engajamento com a sua página. Esse contato que precisa ter, né? Essa troca que é muito importante online, né? Exatamente. Mas muita gente pensa assim, mas eu tenho vergonha, né? Quando a gente conversa mesmo com os nossos colegas, chegam assim inúmeras objeções, né? A primeira delas é, eu tenho vergonha. Outra, mas eu não tenho tempo para internet. Não, eu só quero atender meus pacientes, eu não tenho tempo para ficar fazendo postzinho. Mas internet não é para mim. Outros falam assim, mas eu não acredito que possa vir pacientes através da internet. Gente, creia, vem. Pode ter certeza que vem. Creia. Se você fizer da forma certa, pode ter certeza que vem, né? Vem, às vezes, através do seu encaminhador. O que, Lari? Não é de uma hora para outra também. As pessoas falam, não é de uma hora para outra. É lógico que não vai vir com um mês. É lógico que não vai vir se você só postar uma vez na semana. Você precisa ter consistência e clareza. São os dois pilares. Você tem que ser claro, porque você precisa comunicar da forma certa, com a pessoa certa, e você tem que ser consistente naquilo. Porque senão, realmente, você não consegue atingir as pessoas que você quer, né? Então, um jeito errado de se fazer isso aliás, um jeito certo, né, de se atingir é saber exatamente com quem você está comunicando, né? Por quê? Porque quem fala tudo e não fala exatamente o que o prescritor quer saber, ou que o seu paciente precisa ouvir ou quer ouvir, você não vai conseguir chegar, não engaja, né? Ou falar alguma coisa que é muito além do que ele ainda precisa, né? Às vezes é um conteúdo bacana, é uma coisa certa, mas ele ainda não te conhece. Então, às vezes aquilo não fala com ele, né? Não fala. Então, você tem que, às vezes, descer um pouquinho para tentar começar a questão de sempre achar que, não, mas isso as pessoas já sabem. Mas isso aqui é muito básico. Mas isso aqui é ter conteúdo para todos os níveis, né? De conhecimento naquilo que você faz. E nós vamos falar daqui a pouco exatamente sobre esses níveis de consciência dos pacientes, né? Vamos ver se aqui se eu passei. Eu vi aqui que a Letícia fez aqui uns comentários interessantes. Aí ela fala assim, por enquanto estou com um profissional de marketing me supervisionando, ajuda muito. Nós, profissionais da saúde, ainda engatinhamos em vender o nosso peixe de forma efetiva, né? Exatamente, porque a gente não aprende isso, né, gente? A gente aprende a ser assistência, você aprende a atender, você aprende a ser o expert naquele assunto, da forma técnica, né? Do mão na massa mesmo, de chegar e atender. A gente aprende isso, a gente não aprende a vender o nosso serviço. Mas isso é uma parte muito importante quando você pensa em aumentar o seu lucro, aumentar o seu faturamento, você crescer a sua clínica ou o seu consultório. Então, é uma parte muito importante que a gente precisa sim ter atenção. Aí ela fala aqui mais embaixo também, Todos os profissionais estão online, né? A gente precisa estar também. Isso já é fato. Já é fato, não é mais, né? É fato. Ela diz aqui ainda assim, identificação das personas é essencial para atingir os objetivos de divulgação. E daqui a pouco a gente vai dar um passo a passo de como fazer essa identificação da persona, tá? Olha que hoje está todo mundo alinhado. A Letícia está alinhada aqui com o que a gente vai falar, hein? A linguagem dos conteúdos muda totalmente dependendo da persona. Total, Letícia. Olha, que hoje a gente vai falar tudo disso. Exatamente. Bom, outra coisa, né? Então a gente falou, né? Que o que ela falou aí, né? Quem fala tudo, não fala nada, né?
Então, temos que ter aí um bom saber exatamente com o que você quer falar, com quem você quer falar e que assunto você quer que essa pessoa saiba que você quer comunicar. Tá? Uma outra falha também é não ter um planejamento. A gente vem falando bastante disso, da questão de se planejar, de você ter um objetivo específico, né? Então a gente nem vai falar disso muito hoje, mas uma questão é essa questão do planejamento. Não é um planejamento. Nossa, tem que planejar, mas se eu não estava com tempo, nossa, como que eu vou planejar? E aí depois tem que fazer, você tem que escrever, nanana. Não, não precisa ser 880, entendeu? Sim. Você pode planejar temas, tópicos, e aí em cada dia, aí você vê o seu tempo. Vou fazer post 3 vezes na semana, quanto mais melhor, né, gente? Ótimo. Mas vou fazer 2 vezes na semana, é o que dá. Mas planeja, já deixa umas 3 semanas para frente, pelo menos com um tópico, para você ir lá, você já ter clareza no que você quer escrever e escrever seu texto, né? Porque às vezes chega assim, no dia você tem que publicar uma coisa e falar, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou publicar? E coloca uma coisa nada a ver, totalmente desalinhada com aquilo que você quer. A gente fala isso por experiência própria, porque já aconteceu muito com a gente. Quem for rolar o nosso feed lá para baixo vai ver que tem um monte de assunto aqui, outro ali, que não conversa nada com ninguém. Agora as coisas parecem estar alinhadinhas, né? Mas logo no início não era assim. Não era assim. Não era. Nossa, amamos os checklists por aqui, então. Sempre no final tem um checklist, né, Letícia? Tem um checklist legal. Mas, uma dica. Você coloca os tópicos dos assuntos. Aí você vai fazendo seu checklist. Esse assunto já foi, esse assunto já foi. Só que fica atenta que aquele mesmo assunto, ele pode ser transmitido numa mesma linguagem, para a mesma persona, do mesmo jeito, de diferentes formas. Em foto, em escrito, em vídeo, em artezinha. Então tem muito jeito de fazer aquilo. Em áudio. Tem muita forma de se comunicar. E assim, gente, os assuntos, você pensa assim, poxa, mas eu já falei de tudo. Gente, sempre vai ter alguém, não subestime o seu cliente, o seu avatar, né, a sua persona, porque nem sempre todo mundo que você quer atingir já ouviu ou já viu aquilo que você quer falar. Então, você pode sim repetir os conteúdos falando de uma forma diferente, mudando como a Lari falou, muda a forma, muda o texto, muda alguma coisa, mas falando sobre um mesmo assunto. Então, assim, não se esgota, nunca se esgota. Sempre vai ter alguém que está chegando no seu conteúdo pela primeira vez. Então não subestime isso, não, porque é uma coisa que a gente já fez também. A gente, mas vou falar disso de novo. Vamos falar disso de novo. Sobre esse assunto que eu tô falando hoje, eu já falei outros dias atrás, há pouco tempo, numa live com a Fabiola, no perfil dela, né, no terapeuta, acho que é terapeuta da mão, ou terapia da mão.pi. E lá, naquele dia, a gente falou sobre marketing digital na reabilitação. Hoje, a gente trouxe puxando um pouquinho mais, só para essa questão da definição do seu cliente, né? Que a gente vai falar mais disso agora. Mas no outro dia, foi mais ou menos uma geral sobre isso. Então, e tá tudo bem, a gente tá repetindo outra vez. Quem assistiu de novo, assiste outra vez. Então, olha só. Então, um jeito certo de se fazer isso como é que a gente consegue chamar a atenção. A gente tem que chamar a atenção, né? Isso é um fato. Chamar a atenção do nosso cliente, né? Só que assim, muitas vezes eu não sei nem quem que é o cliente, né? Não tenho uma clareza sobre quem que é o cliente. Então, o primeiro passo é definir muito bem quem é esse cliente. Depois, é você criar uma conexão com ele. Você precisa conversar, né? Criar essa conexão, como a Lari falou, assim, lá no Abraço Forte, ela é o avatar transformado, então ela cria uma conexão muito legal, porque ela sente, ela pensa como pensa o avatar, como pensa a persona dela, né? Então lá ela consegue criar uma conexão. Não necessariamente a gente precisa ser igual a sua persona para você o atingir, mas você precisa pensar com a cabeça dele, né? Então, você criar conteúdos pensando
com a cabeça, com aquilo, com as dúvidas com que o seu cliente também tem. Então, como é que você faz isso? Primeiro você precisa despertar o desejo do seu paciente de se tratar pensando como um paciente, tá? Vamos supor que o seu cliente que você quer atingir sejam seus pacientes. Então você precisa despertar o seu conteúdo, ele precisa despertar o desejo de que ele queira tratar com você, né? Que você seja o terapeuta dele. Ou, se for o seu prescritor, se a princípio você queira atingir o seu prescritor, você precisa criar esse desejo de que seja você a tratar os pacientes dele, né? Então, quando a gente consegue fazer isso, a gente cria essa conexão. Por quê, gente? O cérebro, ele é muito... Nosso cérebro, ele toma decisões por dois meios, né? Pelo emocional e pelo racional. Mas antes da decisão ser racional, primeiro ela é uma decisão emocional. Já dizia Mahatma Gandhi, né? Que a mente, ela é escrava do coração, né? Então, primeira coisa que a gente precisa fazer é impactar o nosso cliente emocionalmente. E depois a gente impacta o nosso paciente racionalmente, intelectualmente, com conteúdo para mostrar que você domina aquele assunto. Mas antes de qualquer coisa, você precisa conectar com ele. Então, se o seu conteúdo não conecta, não faz liga, ele vai passar batido e não vai dar atenção àquilo que você está falando. Chamar atenção, você chama atenção não só com a fala, não só com a escrita, você chama muita atenção com imagem. Imagem é muito importante, né? Por exemplo, quando você define o seu avatar, não tipo, o paciente, mas, não sei, talvez um nível socioeconômico do seu avatar. Você precisa ter essa noção da arte. Não é dependendo da pessoa, dependendo do nível socioeconômico, dependendo do nível escolar, a arte muda, né? O jeito de colocar aquele post muda, que é a primeira impressão dele, né? Mas aí é que tá. Primeira coisa, como é que a gente vai fazer isso, né? Para comunicar com clareza, comunicar da forma certa, com a pessoa certa. A primeira coisa é você definir muito bem o seu nicho. Por quê? Tem muito colega que fala sobre todos os assuntos dentro de pensando... Agora a gente está falando só de marketing digital, tá, gente? Então, dentro das redes sociais, seja aqui no Instagram, no Facebook, enfim, YouTube, enfim, que rede social você preferir comunicar, tem muita gente que acaba falando sobre tudo, né? Sobre tudo que envolve a terapia ocupacional, sobre tudo que envolve, enfim, a fisioterapia, né, a gente tem muitos colegas aí que eu estou vendo aqui que são fisioterapeutas. Então, às vezes, comunicar sobre todos os assuntos relacionados àquela determinada profissão, você não fala com ninguém, né? Ou você engaja uma parte num determinado conteúdo, ou engaja outra em outro determinado conteúdo, mas aquilo não movimenta, né? Você não cria um movimento, uma progressão. Então, a primeira coisa é definir o nicho. Quando você está numa página que você gosta, você viu uma publicação, gostou, você começou a seguir. Aí, quando vê essa pessoa, vai lá e põe uma publicação que você fala, né? Aí você põe outra publicação que você fala, também não. Aí na terceira, uma que poderia me interessar, eu vou ler. Já saiu. Entendeu? Então tem que ter muita atenção com isso. Isso. Isso aqui são dicas, tá, gente? Assim, para quem tá começando, que tem interesse de continuar com isso e fazer isso crescer, porque, acreditem, crescendo esse negócio dá certo. Tá dando certo pra gente. Então, crescendo isso dá certo. Bom, então, primeira coisa, definir o seu nicho, depois um subnicho e uma modalidade, né? Então, onde você quer ir, né? Se você quer trabalhar com pacientes neurológicos, né? Então, dentro dos pacientes neurológicos, defina se é adulto, se é criança, né?
se você vai trabalhar com integração sensorial, se você vai trabalhar com terapia de contenção induzida, enfim, sei lá, né? Se for na terapia da mão, né? Que tipo de... É interessante que a terapia da mão também, ela é uma coisa muito ampla, não é? É muito ampla. E outra, um paciente que, por exemplo, ele se fratura, né? Sei lá, caiu, aconteceu, ele nunca vai procurar, antes de ter acontecido um acidente, ele nunca vai procurar você. Nunca. Ele nunca vai saber, vai procurar alguma coisa sobre terapia da mão. Imagina, não vai. Né? Então, às vezes, você precisa descobrir ali um nicho, um subnicho de alguma coisa que você queira tratar, que exista ali um público que vai te seguir sempre. Né? Então, é meio complicado, mas dá certo. Ó, o que a gente fez aqui foi escolher as pessoas com dificuldades relacionadas ao membro superior, mas uma coisa muito específica que é o câncer de mama. Né? É onde a gente conversa com os pacientes. E conversa muito sobre como eu falo muito direto, eu estou falando não só com quem teve, eu não estou falando com todo mundo que teve câncer de mama. Estou falando quem teve câncer de mama, quem fez a cirurgia de mastectomia, quem não se reabilitou, quem teve problema na reabilitação, quem não teve cicatrização correta e quem está desenvolvendo um linfedema, entendeu? Então, vai subnichando. Você vai subnichando até fazer uma coisa que seja aquilo. Como a gente, eu posso dar o nosso exemplo aqui, né? A gente tem um nicho maior que é a reabilitação. Dentro dele, a gente fala um pouco de terapia da mão, de terapia ocupacional. E aí, a gente subnichou, que ultimamente a gente fala de órtese, de confecção de órtese. Vai ver aí alguns outros posts relacionados a isso, mas tudo volta. Por quê? Porque a gente quer atingir profissionais, a gente quer atingir... Vocês estão aqui, né? Falando sobre isso. Tem uma pergunta aqui. Fala. Será que eu pulei alguma, não? Eu acho que não. Eu acho que agora é a Rosaíta, né? Ou não? Então ela perguntou do... Acho que deve ter uma conta no Instagram só para profissional. Depende de como é a sua conta pessoal. Uhum. Se você gosta de conta pessoal, se você bota fotos de festa, aniversário, acho que não é legal, dependendo do público que você quer atingir. Um exemplo legal do Abraço Forte. Eu tenho o meu pessoal e eu tenho o Abraço Forte. E a Amato, né? Temos. E no meu pessoal, eu sempre, ainda mais em history, não tão em post, eu falava de tudo, eu falo, né, da minha vida inteira. Ser discreto não é comigo, não. Então, só que aí eu comecei a perceber que começou a vir muita paciente do meu subnicho, no meu pessoal, tocando comigo de coisas que eu achava que elas não tinham interesse nenhum, entendeu? Eu falei, não, elas não querem interesse na vida, elas querem saber de reabilitação. Não, aí eu comecei a ver, eu falei, poxa, então acho que eu vou passar. Eu passei todos os meus hitters pro Abraço Forte, entendeu? E ali eu coloco tanto o que eu colocaria no meu pessoal, quanto porque eu vi que o meu público gostou. Agora, se você quer atingir algum público que está pouco se lixando para o que acontece na sua vida, quer ser mais objetivo, aí não. Aí eu acho que tem que estar bem separadinho. Eu acho interessante, já ouvi bastante sobre isso assim, nas últimas aulas, nas mentorias que a gente faz, que é interessante você mesclar 10% do seu conteúdo todo, 10% dele pode ser sim conteúdos pessoais, mas os outros 90% a 80% do seu conteúdo precisa ser conteúdo relacionado ao que realmente você quer mostrar, né? Então, um conteúdo técnico. É mais pela conexão, né? Porque o humano se identifica com... Exato. As pessoas querem saber de você do mesmo jeito. Aqui na Mato, como somos em 3,
é um pouco mais complicado, mas a gente faz também. De vez em quando a gente fala um pouquinho de cada um de nós. Não é muito, a gente fala, né? É bem pouquinho. Mas dá até para mudar isso aí. Mas é porque, como somos em três, é um pouquinho mais difícil. Mas sim, porque as pessoas querem conectar com pessoas e não com perfis. Elas querem conectar com pessoas. Então é interessante sim. Mas quando o seu conteúdo está mesclado demais, assim, tipo, tem 50% de conteúdo pessoal e 50% de conteúdo técnico ou de informação, aí é meio zoado, assim. Acho que não é legal, não. Aí vale a pena separar. Vale a pena separar. A Letícia está dizendo aqui que está rendendo uns pacientes de teleatendimento, ó. Já aliviou o bolso, sem dúvida. É assim que começa. Ó. Tô sendo bem atingida por vocês. Ótimo, é isso que a gente quer. Que bom! Exatamente, que bom. Olha lá, tá funcionando, então. É isso aí. Bom, então, depois que você nichou, subnichou, definiu uma modalidade que você quer, o próximo passo é definir o seu cliente, né? A sua persona. Mas a definição dessa persona, desse cliente, ele vai muito além de você conhecer só o diagnóstico que você quer tratar, né? De saber só se são adultos, se são só crianças, onde eles moram, né? Qual é a região que você quer atingir. Então, ela vai além disso. Então, para você comunicar, você precisa conhecer aí o que o paciente pensa. Tem ali, são 4 coisas principais. Aqui tem um machucado na minha mão, tá? São 4 coisas principais. Saber o que o seu paciente pensa, saber o que o seu paciente sente, saber o que o motiva e o que ele quer, o que ele tem vontade, né? Então, você precisa conhecer, fazer o pensamento, não, são esses 4 pilares, né? O pensamento, o sentimento, a motivação e a volição. Se você souber esses 4, fica muito mais fácil de você definir qual é a sua persona, né? Desenvolver um conteúdo para ela, relevante para ela. Exatamente, conhecer e desenvolver conteúdos para essa persona, tá? E aí o segundo passo é conhecer o seu mercado. Quem que é, onde que estão esses clientes? A gente fala sempre que existe aí uma base de uma pirâmide, né? A gente precisa entender esse mercado, tanto dos pacientes, pensando em pacientes, ou pensando em prescritores. A gente precisa pensar como se os pacientes eles estivessem ali numa pirâmide, né? Onde acima, o topo da pirâmide, ele tá ali os pacientes super conscientes, né? Aqueles que, pensando nós como terapeutas ocupacionais e terapeutas da mão, vou dar esse exemplo agora, né? Então, quais são os pacientes e clientes que estão aqui, ó, nesse topinho da pirâmide? São os pacientes que conhecem o terapeuta ocupacional, conhecem o terapeuta da mão e querem ser tratados por eles. Então, esse aqui é o melhor dos mundos, mas é uma basezinha, assim, ó, é um triângulozinho lá do topinho da pirâmide que tá lá pouquíssimos, né? A gente sabe, todo mundo fala, mas ninguém conhece. Realmente, só estão aqueles pouquinhos ali. Todo mundo quer atingir essas pessoas e é o mais difícil, né? É o mais difícil porque ali a maioria já tem ali seus terapeutas preferidos, porque eles já conhecem, já deve ter ali uma indicação, alguma coisa, só que daquele pouquinho ali. A segunda, que é a metade dessa pirâmide, são os pacientes pouco conscientes, né? São aqueles que ainda duvidem, ele sabe que existe um terapeuta ocupacional, ele já ouviu falar, ele sabe que existe a especialidade da terapia da mão, ele já ouviu falar, mas assim, eles duvidam ou eles procrastinam, tá ali. É uma parte, mas não... Será que funciona? Será que funciona? Será que vale a pena, né? Não sei. Então ali tem uma... Não, esses são os poucos conscientes. E existe uma base gigantesca, a base da pirâmide, que são os não conscientes. São aqueles que nem sabem que existe um terapeuta ocupacional, que nem sabe que existe um terapeuta da mão, pensando nessa especialidade, tá? Mas isso acontece para qualquer outro, né? Ou que são aqueles que não procuram a gente, é aquele que vai lá procurar só o fisioterapeuta, né? É aquele que vai lá começar a reabilitação só com a físio, sem saber que existe
um outro profissional que que é específico naquele problema que ele tem. Muitas vezes se encaixa no que ele procura. Eu vou dar um exemplo, não de paciente, mas meu mesmo, de como eu descobri a terapia ocupacional. Quando eu fui prestar vestibular, eu falava, eu quero fazer fisioterapia, mas, nossa, eu vou ser uma fisioterapeuta mais humana, sabe? Eu vou ser que não tenham, né? Existe sim. Não que não tenham. Mas, você é uma física que não vou só ficar lá fazendo exercício, vou ser muito mais que isso. E aí eu caí na terapia ocupacional e falei, é isso. Então, eu acho que é muita essa base, né? Tipo, eu nem sabia que existia terapia ocupacional, gente. Eu descobri a terapia ocupacional com, assim, 20 anos de idade. Quantos anos? 20. Eu entrei na faculdade com 20. Eu ainda não sabia o que era, porque a ideia era entrar e transferir para física. Quase todos, né? Quase todo mundo que entrou para terapia ocupacional tinha essa ideia, né? Só que, bicho, aí passou longe. Já no primeiro semestre eu falei, é isso que eu quero. Então, a quantidade de pacientes, gente, e trata com físio, e trata muito bem com físio, e tem que continuar com o físio. E quando descobrem a gente, descobrem o que a gente pode oferecer para eles, ficam maravilhados e gostam e se tornam clientes assíduos da terapia ocupacional. Assíduos, exatamente. Assíduos e defensores da terapia ocupacional até... Tem muita gente. Exatamente. Então, esse último mercado, né? Essa última parte, né, do nosso... Essa última fatia do nosso mercado, que é uma fatia muito grande, uma fatia muito maior, é a fatia que quando você consegue mostrar para ela, exatamente isso que a Lari falou, você consegue mostrar para ela o que você pode fazer, o quanto que você agrega de valor para ele, é aquele que vai te valorizar mais ainda, né? É o que a gente tem mais facilidade na distribuição do nosso conteúdo e é aquele que você gera maior impacto, tá? Então, é o que gera maior impacto. E é para essa base que ainda não nos conhece que nós precisamos criar conteúdos. É aí. É isso que a gente precisa atingir. Fala. Não, e estava pensando assim, aí você está falando, faço muito conteúdo para essas pessoas que não conhecem a terapia ocupacional, não conhecem do que a gente é capaz, o que a gente pode auxiliar nessa reabilitação. A gente sabe onde estão essas pessoas? A grande parte delas, gente, está na fisioterapia. Não tá? Então, ter o fisioterapeuta como um grande encaminhador, ter o fisioterapeuta como um grande parceiro, muitos fisioterapeutas também precisam entender que a gente não é competição, que a gente não briga, a gente só se complementa, né? Então, esse trabalho com os nossos colegas também é muito importante, não só na rede social, mas principalmente pessoalmente, né? Exatamente. Essa base, essa pirâmide, ela pode ser transferida para todo o mercado, né? Então, eu posso falar dos fisioterapeutas ou dos médicos que nos conhecem, eu posso falar daqueles que conhecem, mas que divulguem pouco, não sei se vai fazer tanta diferença assim na vida de alguém, não. E tem aqueles que nunca ouviram falar do terapeuta ocupacional, tanto médicos quanto fisioterapeutas ou outros encaminhadores. E é essa base também que a gente precisa atingir. Porque senão a gente fica sempre falando, eu vou divulgar o meu serviço, meu trabalho, não sei o quê, mas aí começa a criar conteúdo só para a base da pirâmide, gente. Todo mundo não precisa criar conteúdo pro profissional que te conhece. Você precisa criar conteúdo para quem não te conhece. É só assim que você divulga. A gente no começo, é porque a gente passou por diversas etapas, né? A página da massa. A gente foi aprendendo e foi mudando. Mas a gente atingia só a terapia da mão, né? Porque a gente falava muito com o terapeuta de mão. Porque a gente queria atingir ele, já sabia que existia, já sabia o que queria. Tá ali a terapia da mão, a terapia da mão. A gente falou, mas gente, a quantidade de terapeuta ocupacional que tem por aí, entendeu? Que nem sabe a especialidade, nem entende, porque na faculdade, convenhamos, né? Não se fala em terapia da mão em muitas universidades por aí. Então, como atingir esse pessoal, né? A gente atingia muito, tanto é que a gente falava, mas gente, nosso público é terapeuta de mão, cadê o céu? Né?
Aí a gente começou a mudar um pouco a linguagem para atingir essa base maior. Essa base maior, exatamente. A Ana Abidinha aqui falou uma coisa que é verdade, né? O duro é quando os físios não entendem. Hoje fui atender um paciente que o físio dele disse que fazer TO é frescura. Gente ignorante existe em todo lugar, tá? Então, esses aí você ignora, porque não vale a pena, não vale a pena, né? Então... Mas sabe o que é legal? O paciente estava com você. Se o paciente estava com você, ele pagou para ver, talvez. Exato. E aí você mostrar para esse paciente, olha lá, ó, você está falando isso aí, ó, é o que temos que mostrar, o que viemos fazer. A diferença é que é ter uma boa intervenção de TO e físico que se conversam. E conversar com ele, tipo, olha o que a gente está fazendo aqui, só que olha que legal, isso que você está fazendo na físio, junto com isso que a gente está fazendo aqui, olha como complementa. E daqui a pouco, esse paciente vai convencer a fisioterapeuta dele de que terapia ocupacional vale a pena. Aquele que disse que era frescura fazer TO. Exato, é isso. Bom, então vamos lá, continuando aqui, porque agora que eu tô olhando, a parte mais legal sempre fica pro final. E aí a gente olha, são 7h47, a gente acaba tendo que correr. Olha aí, ó, foi muito elogiada. Aí, ó, que bacana isso. Pronto, é isso. Aí você derruba essa pessoa e fala, né? É ruim mesmo. Bom, vamos lá. Então, como é que a gente faz? Eu falei dos 4 pilares, né? Do que a gente precisa saber, né? Sobre os pensamentos. Porque a gente vai precisar o quê? Para a gente divulgar um conteúdo, a gente precisa pensar com a cabeça da persona que eu quero atingir. Então, como é que a gente vai saber? Você tem que saber o que ele pensa, né? De qualquer jeito, o que ele sente, o que ele quer saber, né? Quais são o seu conteúdo, precisa responder as dúvidas dele, na linguagem que ele usa, não é na linguagem do terapeuta, é na linguagem que ele usa, né? O que o motiva e o que ele quer, o que ele almeja fazer. Para isso, você pode responder umas perguntinhas fáceis, básicas, tem que escrever. Pode pegar o papel e a caneta aí que vai chegar, é a hora do checklist. Né? Escreve. A gente só começou a mudar depois que a gente fez isso, porque estamos enrolando, fazendo, nem é tão importante, não. Vai, a gente fica assim, a gente olha assim e fala, isso não é importante. No fim das contas, depois que você põe no papel, você fala, é isso. Fica mais fácil, né? Então, vamos lá. Então, o que você vai precisar se responder, né? Você tem uma ideia de quem seja a sua persona? Você definiu o nicho, você definiu o avatar, que modalidade você quer seguir? Então, vamos lá, a persona. O que você vai responder? Quais são as principais fontes de dor do seu cliente? Então, é a primeira pergunta que você tem que se perguntar. O que ele tem, o que o incomoda, né? A dor, quando a gente fala de dor, é o que incomoda, o que ele tá chateado, o que não tá legal para ele realmente procurar o seu serviço, né? Então, quais são as fontes de dor do seu avatar? E aí, você pode... isso de anotar é importante, porque aí você vai colocar a fonte de dor do meu cliente... Aqui, vou falar do abraço forte. Fala do abraço forte, meu cliente é o formigamento no membro superior. Eu já penso numa dor, num incômodo físico. Mas não. A dor é porque ela não consegue mais carregar o filho dela no colo, porque ela tá com essa dor. Então, a dor não necessariamente é o que a gente... física, não é o diagnóstico. Esqueça o diagnóstico nessa hora. Esqueça o diagnóstico, né? Tem que pensar o que o incomoda. Não incomoda na vida. Na vida. É isso que você precisa pensar. A segunda coisa é o que tira o sono do seu cliente, né? Por exemplo, no abraço forte, o que tira o sono do avatar, desse nosso avatar, é pensar que daqui a pouco, daqui a um tempo, ele pode vir ter um novo câncer. Isso tira o sono, não é verdade, Lari? Isso tira o sono. Isso tira o sono. Exatamente, isso que tira o sono. Porque o seu conteúdo precisa conversar com essas coisas, né? Vamos pensar num paciente reumatológico. O que tira o sono do paciente reumatológico? Pode ser uma recidiva de alguma coisa, né? Um lúpus, por exemplo, né? Ele ter
uma piora do quadro, não conseguir reverter totalmente, né? Voltar a ter a função que ele tinha. Então, assim, são os medos, o que tira o sono dele. A terceira coisa é o que dá medo nele. O que dá medo? Para muitas pessoas, o que dá medo é não conseguir trabalhar, é não conseguir sustentar sua casa, é não conseguir tomar banho sozinho, não conseguir se alimentar só, depender de alguém, né? Isso é um medo. Oh. Pensando no abraço forte. O que tira o sono, né, o aflitivo, é a recidiva. Mas o medo é sofrer. O medo é de doer, é de sentir dor, é de ficar enjoada, é de fazer um tratamento longo e que acaba com você. Então, é um pouquinho diferente, entendeu? O que tira o sono e o medo. Dá para confundir bastante, mas tem que... Olha lá, ó. É um medo, perder o emprego. Perder o emprego. E isso daí, gente... Porque senão, né, você vai ficar com essa aflição a vida inteira, mas perder o emprego é um medo. Outra coisa, qual o principal perigo que ele ainda não enxerga? Então, responda essa pergunta. Por quê? Porque aí você vai, às vezes, ele não tem a dor porque ele não conhece todos os perigos. Então, você precisa mostrar também, às vezes, o teu conteúdo precisa educar pela dor. Então, às vezes a gente educa pelo desejo, às vezes a gente educa pela dor. Então, você pode listar também quais são os principais perigos que ele ainda não enxerga. O perigo, enfim, pode ser um monte de coisa. Por exemplo, uma pessoa com câncer de mama, né? Fez a cirurgia, graças a Deus foi super bem, tá lá, linda, maravilhosa, fazendo tudo da vida, mas não se exercita, não cuida direito do braço, talvez ela nem saiba que ela pode desenvolver um linfedema. Então, é um perigo que ela ainda não enxerga, né? É um perigo que ela não enxerga que o câncer de mama é uma doença crônica. Ela é crônica, é por resto da vida. Você acabou com o câncer, não tem mais câncer, mas você passou por um tratamento que pode deixar sequelas, a sequela pode vir no dia seguinte da cirurgia ou 40 anos depois. Quer ver um nicho bacana para se falar dentro da terapia da mão? É falar com profissionais que trabalhem muito com as mãos, né? Às vezes que tem uma doença crônica relacionada ao trabalho. Às vezes tem muita coisa que essas pessoas não conhecem. Né? Tem muita coisa. Gente, tem um leque tão grande para falar, mas a gente precisa escolher. É o perigo que não enxerga a nossa persona, que faz órtese, é justamente esse. São as tesouras. Quando a gente fala das tesouras, da importância de ter uma tesoura correta, de fazer... Aqui, ó, é um movimento que vai ferrar com a tua mão. E você pode chegar num momento que você não consegue mais cortar placa porque você não cuidou disso. Exatamente. E aí aí tirou o sono, aí deu... Quer ver uma coisa, um perigo que o nosso avatar, terapeutas ocupacionais e terapeutas da mão, não enxergam, né? Aqueles que são a base, aqueles que a gente quer atingir, por exemplo, começar a fazer órtese sem conhecer os materiais, sem ter o conhecimento da biomecânica, sem saber fazer uma avaliação adequadamente. Então, esse daí, às vezes, para quem começa a fazer de qualquer jeito, achando que confeccionar órtese é só pegar um pedaço de placa, sair cortando e colocar na mão do paciente, é um perigo que às vezes ele ainda não enxerga. Que é só artesanato, né? Exato, quando eu acho que fazer órtese é artesanato, é um perigo que ele não enxerga. Então, às vezes, a gente educa pela dor também, para mostrar esse perigo. Mostrar que se ele não estiver fazendo mãos à órtese, ele não vai saber fazer órtese direito. Vamos, senão não vai dar tempo. Vamos embora rápido, faltam 5 minutos. As maiores oportunidades que seu avatar tem pela frente. Exatamente, isso é importante a gente falar. Quais as maiores oportunidades que ele tem pela frente? Ele tem uma oportunidade quando ele vai fazer o mãos à órtese. Tem uma super oportunidade. Ele tem uma oportunidade de fazer um curso bacana, abrangente,
o abraço forte, aquela pessoa, ela tem a oportunidade de tornar o dia a dia dela, os afazeres da casa dela mais leves e mais fáceis de ser feito. O que mais? Vixe, um monte de coisa. Por exemplo, uma pessoa que, se sua persona for trabalhadores da indústria, vamos supor, que tem uma doença crônica relacionada ao trabalho, né? Uma Lehrdort. Então, uma oportunidade que ele tem se ele começar a fazer um trabalho preventivo ou, sei lá, fazer ginástica laboral, sei lá, alguma coisa assim. Ou começar a fazer, a tratar antes mesmo de cronificar um determinado problema, talvez ele não enxergue essa oportunidade, mas você tem que precisar mostrar para ele que é uma oportunidade de tratar com você. O próximo são oportunidades que ele não enxerga, né? Então você tem que listar, às vezes, oportunidades que ele enxerga. No caso do câncer de mama, é uma oportunidade, tipo, tem uma pessoa aqui me falando o que eu tenho que fazer para ficar bem. Então eu estou enxergando, eu sei que eu tenho essa oportunidade. Mas uma oportunidade que eu não enxergo é uma oportunidade que os físicos falam muito isso. Você teve câncer de mama, mas você pode fazer tudo. Pode fazer, eles falam como se não pode fazer tudo, não te impede de nada. Mas no dia a dia, no vamos ver, não é bem assim. Então, às vezes, ele não enxerga que sim, ele pode fazer extremamente tudo sem dor. Pode fazer, mas vai fazer sem dor, sem incômodo, né? E sem medo. Principalmente. Quais são os sonhos do seu cliente? São 9 perguntas, né? A gente já falou aqui as 6, né? E são 6, não são 9, são 8. A gente está na 7ª, né? Então, quais são os sonhos do seu cliente? Às vezes, o seu cliente às vezes nem é pensando se o seu cliente final são crianças, você joga esse avatar como mães, como pais, como famílias, né? Então, você pode, por exemplo, pensar que seja o sonho de uma mãe, ou o sonho do seu paciente seja, sei lá, voltar a andar, cozinhar sozinho, sei lá, tomar banho sozinho, escrever, né? Então tem que pensar assim, quais são os sonhos, o que realmente ele queira fazer, né? Então, todas essas perguntas, né, que a gente se coloca, tem a ver com todos aqueles 4 pilares que a gente comentou aqui, né? Então, é importante você se responder isso daí, isso vai ajudar muito a você começar a pensar com a cabeça do seu cliente. E a última pergunta, faltando aqui 2 minutos para acabar, é quem ou que o seu cliente aspira a alcançar, né? Qual que é a transformação? O que ele vai alcançar, o que ele precisa alcançar e que você pode ajudá-lo a alcançar. Então, você respondendo isso daí, gente, você vai conseguir saber exatamente, você vai se lembrar das dúvidas que o seu cliente te fez. E são essas dúvidas que você tem que responder. Às vezes, se você tiver dificuldade em responder essas perguntas, faz um brainstorm. Pega uma pergunta e começa a colocar tudo que vem na sua cabeça. Nem pensa, não, mas isso é medo, não, mas isso é dor. Não, vai colocando, porque aí a ideia vai vindo, as coisas vão ficando mais claras, e aí depois você vai organizando. É um jeito, porque é diferente pensar o que o outro está sentindo. Então tem que ser assim, de tudo, né? E aí depois raciocinar para ver se realmente se encaixa. Exatamente. Gente, temos 1 minuto. Alguma dúvida, alguma questão, alguma coisa? Está tudo claro, está tudo certo. A gente encerra. Senão, a gente até entra outra vez. Essa live ficará salva. Vai ficar salva, sim. Vai ficar salva no IGTV. Né? A gente salva, depois vai ficar lá salvo de qualquer jeito, assim, mais ou menos. Depois a gente sobe, a gente edita e coloca lá de novo. Certo? Bom, é isso, Amo gente. vocês, meninas. As 3. Ai, que linda! Obrigada. Ai, gente, vale a pena. Vamos pro digital, todo mundo. Vamos pro digital que vale a pena, hein, galera? Vai na fé, com critérios e planejamento que dá certo. Tá bom? Beijo grande para todo mundo. Eu não sei quanto tempo tem aí. Gente. Eu não sei.
Pelo menos Já aqui, marcar, né? aqui tá indo. Eu acho que a gente entrou um pouquinho antes. Ih, 1 minuto, 2 minutos. Agora vai dar 2 minutos. Certo, gente? Olha só, semana que vem a gente ainda tem mais, a gente tá na maratona de lives. Semana que vem tem mais lives. A gente vai começar a sempre falar na semana que vem com outros colegas. A gente vai trazer aqui experiência de outros colegas também, para conversar um pouquinho, mostrar às vezes algumas coisas diferentes que a gente tem feito, que eles têm feito dentro da nossa área. E vai ser uma troca muito gostosa, muito legal. Tá bom? Eu espero vê-los aqui também. Para prestigiar também esses nossos outros colegas, alguns são alunos do Mãos à Órtese, e assim a gente segue. E depois da semana que vem, na outra, a gente reinicia a terceira semana terapeuta de mão cheia, e dessa vez a gente vai, as aulas, quem já assistiu a semana terapeuta de mão cheia, as aulas são as mesmas, mas nos intervalos, aliás, as aulas são segunda, quarta e sexta. E só que a gente vai começar a fazer na terça, na quinta e no sábado, vamos fazer lives de resumo sobre esses assuntos. Mas nós vamos fazer apenas para as pessoas que se inscreveram na Semana Terapeuta de Mão Cheia. A gente vai enviar os links para fazer essas lives pelo YouTube. Não vai ser por aqui, tá bom? E tem comunidade, hein? E tem comunidade. Vai ter uma comunidade durante a Semana Terapeuta de Mão Cheia, onde vocês vão poder compartilhar, a gente vai fazer uma interação mais bacana. E essas lives, inclusive, eu acho que dá para fazer por lá, viu, Lari? A gente tem que estudar aí direitinho, mas dá para fazer. Dá para fazer dentro da própria comunidade do Facebook, tá bom? Também quero, Rosaíta, aluna da primeira turma, mas ela tá assim, ó, querendo fazer tudo, então bora. Bora. Se inscreve lá, Rosaíta, porque não vai chegar o link para vocês da turma de vocês, não, mas se inscreve lá.